Bom dia e a paz do Senhor para você, que o seu dia seja um dia de vitória, de bênçãos, de paz em todas as áreas da sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Amós. Eu quero explicar um pouquinho. Eu queria que você que pode, abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 7, versículo 7. Amós 7:7, o versículo diz: Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Aleluia. Amós, meus irmãos, era um profeta simples, boiadeiro e colhedor de sicômoros, chamado por Deus para profetizar o reino do norte, ou seja, Israel. O povo vivia em prosperidade material, mas em corrupção, idolatria e injustiça social. No capítulo 7, Amós relata 3 visões que Deus lhe mostrou, sendo essa a terceira a visão do prumo. O Senhor, meus irmãos, estava sobre um muro levantado a prumo. O muro simboliza o povo de Israel. O muro bem construído precisa estar alinhado, reto e firme, né? Vocês sabem disso. Isso só é possível quando se usa o quê? O prumo. Um fio com peso usado pelos pedreiros para verificar a verticalidade da parede. Se você tem alguém em sua família que é pedreiro, ou se você já observou alguma construção, você sabe o que é o prumo. Israel, meus irmãos, deveria ser esse muro bem construído, erguido para ser firme e justo diante das nações. O prumo representa a justiça e o padrão de Deus. Deus estava medindo se Israel estava reto ou se Israel estava torto diante dele. Deus mede nossa vida pela sua palavra. Não basta parecer correto diante dos homens, mas ser aprovado pelo prumo divino. O muro torto, meus irmãos, todo mundo sabe que ele não vai ficar de pé. Quando o crente se desvia da verdade, cedo ou tarde sua vida espiritual desmorona. Jesus é o fundamento reto e seguro. Se você abrir em 1 Coríntios 3:11, para permanecermos firmes, precisamos estar alinhados com Ele. Deus não aceita meias medidas. Assim como um prumo não negocia com a parede, Deus não se conforma com um coração dividido. Não é verdade? Amós 7:7, meus irmãos, mostra que Deus estava inspecionando Israel como construtor verifica um muro com um prumo. Ele queria ver se o povo estava andando em retidão. O prumo simboliza a justiça e a palavra de Deus, que revelam se nossa vida está realmente firme diante dele. Aleluia. Eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. O que é que significa isso? Significa que Deus, meus irmãos, colocaria o seu padrão de justiça no meio da nação. Não haveria mais comparação com outros povos nem desculpas. Israel seria medido pelo próprio Deus. O povo tinha a lei e os profetas, portanto não havia como alegar ignorância. Nunca mais passarei por ele. Essa é uma palavra dura de juízo. Até então, Deus vinha sendo paciente, muitas vezes passando por cima dos pecados, na expectativa de arrependimento. Mas agora ele declara que não iria mais tolerar a iniquidade. Isso é muito forte, viu? Aleluia, chegará o tempo do juízo inevitável na minha e na sua vida. O padrão de Deus, meus irmãos, ele é reto. Não podemos viver mais meio certos ou quase corretos. Estamos meio certos ou estamos quase corretos. Não podemos viver dessa forma. Somos medidos pela palavra, meus irmãos, não pelo que a sociedade considera normal. A paciência de Deus tem limites. Ele é misericordioso, mas quando o coração permanece endurecido, o juízo chega. O prumo no meio do povo. Lembra que o crente não deve se comparar com os outros, mas com Cristo, que é o nosso padrão de retidão. É muito sério isso, meus irmãos, muito sério. Muito sério mesmo. E se você abrir também Amós 7:8, a gente vai mais profundo, né?
Amós vê Deus como um prumo na mão, com um prumo na mão. O prumo é usado na construção para medir se a parede está reta, não é verdade? Eu acabei de falar sobre isso, mas eu quero me aprofundar mais ainda. Assim como o pedreiro usa o prumo, Deus usa a sua palavra para medir as nossas vidas. O prumo revela a verdade. Ou está certo ou está torto. Aleluia. Deus pergunta: que vês tu, Amós? Ele quer abrir nossos olhos. O prumo não mente, meus irmãos. Mostra exatamente se a parede está reta ou se a parede está torta. Aleluia. O prumo, ele vai medir exatamente e vai mostrar o que está certo ou o que está errado. A palavra de Deus revela se estamos andando em santidade ou vivendo em pecado. Muitos, se enganam comparando-se com os outros, mas Deus nos mede com seu padrão santo. Deus diz: porém o prumo no meio do meu povo Israel. O padrão de Deus não está longe. Ele o coloca no meio da igreja, no meio da família. Aleluia. Do coração do homem. O prumo traz confronto, não para viver de aparências, viu? Ele nos chama para uma vida reta, verdadeira e íntegra diante de Deus e dos homens. O prumo de Deus. Aleluia. O prumo, meus irmãos, ele anuncia o juízo. Nunca mais passarei por ele. Deus é paciente, mas chega um momento em que o juízo vem. A mesma palavra que salva e corrige também será usada para julgar. Quem rejeita o prumo, cedo ou tarde enfrenta as consequências. Mas quem aceita o prumo se alinha com a vontade de Deus e permanece o quê? Firme. O prumo de Deus, meus irmãos, está sobre nós hoje. Como indivíduos, como família, como igreja. Sabia disso? A pergunta de hoje é: estamos retos ou tortos diante do Senhor? Eita, ainda há tempo, de nos alinhar ao prumo, que é Cristo, a pedra angular. Que nesse dia chamado hoje, o Espírito Santo nos alinhe à vontade de Deus, para que sejamos um muro firme que nunca venha desmoronar. Aleluia. Isso é muito sério, meus irmãos. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, Exatamente isso, sobre o profeta Amós. Capítulo 7, versículo 8, O Senhor mostrou ao profeta um prumo em sua mão. O prumo é uma ferramenta, mais uma vez eu digo para você, simples. Ela é usada pelos pedreiros para verificar se a parede está reta. Se estiver fora do prumo, cedo ou tarde a parede ela vai cair. Assim também é a nossa vida, meus irmãos. É a vida do homem diante de Deus. Ele tem um padrão perfeito de justiça e coloca esse padrão diante de nós. Não somos medidos pelo que o vizinho faz, nem pelo que o mundo aprova, mas pelo que o prumo do Senhor, a sua palavra. É o prumo do Senhor e a palavra dele, meus irmãos. Hoje vamos refletir sobre essa verdade que o prumo de Deus vai nos ensinar. Preste bastante atenção, já expliquei aqui algumas coisas, mas eu quero me aprofundar mais ainda. Mais uma vez eu digo para você, Deus perguntou a Amós: que vês tu? Ele respondeu: um prumo. Mais uma vez eu quero dizer, assim como o prumo não mente, a palavra de Deus revela quem realmente somos. Aos olhos humanos podemos parecer retos, não é verdade? Mas só Deus conhece nosso coração. O prumo não se ajusta à parede, a parede é que deve se ajustar ao prumo. Da mesma forma, não é a Bíblia que deve se adaptar ao nosso estilo de vida, mas nós que precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Será que estamos vivendo uma vida realmente reta diante do Senhor? Ou estamos tentando manter apenas uma aparência de santidade? Aleluia. Deus disse: eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Isso mostra que Deus não mede de longe. Ele coloca seu padrão bem no meio de nós. O prumo está na nossa casa. Ele mede como tratamos nossa família, como está o nosso comportamento. O prumo está no trabalho. Ele mede nossa honestidade. Aleluia, no nosso trabalho. O prumo está na igreja. Ele mede nossa fidelidade no serviço a Deus.
Não adianta vivermos de máscara, meus irmãos. Onde quer que estejamos, Deus nos examina. O prumo não está escondido, está diante de nós todos os dias. O prumo, meus irmãos, ele anuncia o juízo. Deus completou dizendo: nunca mais passarei por ele. Essa é uma palavra séria. Até aquele momento, Deus vinha poupando Israel, mas chegaria um tempo em que ele não toleraria mais a injustiça e o pecado. A paciência de Deus é grande, meus irmãos, mas não é infinita, viu? O mesmo prumo que hoje corrige, amanhã poderá condenar. O muro torto não resiste. Assim é a vida que insiste no pecado. Deus ainda nos dá a oportunidade de alinhar nossa vida, mas precisamos entender. Um dia a graça dará lugar ao quê? Ao juízo, não é verdade? O prumo de Deus está diante de nós hoje. E ele mede, viu? O prumo de Deus está diante de nós hoje. Ele mede a nossa vida pessoal, a minha família, ele mede a minha igreja. E a pergunta é: estamos retos diante de Deus ou precisamos nos ajustar? Como é que você se encontra hoje? Amados, ainda dá tempo. Cristo é um fundamento seguro, a pedra angular que nunca se move. Se nos alinharmos a Ele, meus irmãos, seremos um muro firme que não cai diante das tempestades. Hoje, Deus nos chama para parar de viver de aparência e deixar o Espírito Santo alinhar nossa vida. O Espírito Santo alinhar nossa vida ao seu prumo, meus irmãos. Aleluia. Como é que você se encontra hoje? Se nesta manhã você reconhece que precisa ajustar sua vida diante do Senhor, entregue-se a Ele. Deixe que o prumo da palavra te molde e você permanecerá firme até o fim. Aleluia, meu Deus poderoso e fiel. Eu quero aqui mostrar algumas coisas, dar aqui alguns exemplos, algumas ilustrações, né? Nesta manhã, sobre a parede torta. Imagina alguém construindo uma casa sem prumo. Já pensou? À primeira vista, a parede está... Ou seja, a parede até parece estar reta, mas conforme o tempo passa, ela começa a inclinar. No fim, o peso a faz desmoronar. Assim a vida sem um padrão de Deus. Parece estar firme, mas cedo ou mais tarde cai. Quero também falar sobre o espelho. O espelho nunca mente, não é verdade? Se você fosse olhar no espelho, ele vai mostrar exatamente como estamos. Mesmo que não gostemos do que vemos, a palavra de Deus é como um espelho. Tiago 1, 23, 25. Ela não mostra o que queremos ver, mas o que precisamos corrigir. Aleluia. E a balança adulterada. Nos tempos de Amós, os comerciantes enganavam as pessoas com medidas falsas. Isso dava a aparência de honestidade, mas era fraude. Hoje muitos tentam usar balanças adulteradas espirituais, se comparando com os outros, com as outras pessoas. Mas Deus usa o prumo dele, não o nosso prumo, viu? Aleluia. Cristo, ele é a linha perfeita. Conta-se que numa construção o pedreiro não confiava apenas no olho humano para ver se estava certo. Ele sempre usava o prumo, porque só a linha reta mostrava a verdade. Cristo é essa linha perfeita. Se nos compararmos com ele, sempre veremos onde precisamos ajustar a nossa vida. Se você tiver uma oportunidade um dia de se encontrar com um pedreiro e perguntar para ele por que ele usa o prumo, com certeza ele vai te responder, porque ele não vai fazer aquilo ali no olho. Ele não vai confiar no olho, só olhando, porque ele sabe que a parede pode cair, mas se confiar no prumo, ele sabe que dará tudo certo, que estará reta a parede. Assim também é com Deus, meus irmãos. Se confiarmos, aleluia, em nossa própria justiça, nós vamos cair. Mas se confiarmos no prumo da palavra, estaremos firmes. Louvado seja Deus. Nesse dia chamado hoje, aleluia. Que o prumo de Deus venha sobre as nossas vidas para nos alinhar, nos consertar, andarmos conforme a vontade dele, que é a sua palavra. Aleluia, que não vivemos de aparência. Aleluia, que podemos estar retos e não tortos, fazendo aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor.
Aleluia, porque isso aqui que eu acabei de ler, esses exemplos aqui, serve de alerta para as nossas vidas. Que vês tu, Amós, e eu disse um prumo, então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. O prumo, Deus está colocando no nosso meio, para que a gente venha nos consertar. A gente tem visto tanta coisa acontecendo no mundo, tantas coisas mudaram, né, irmãos? Mas a gente não pode andar conforme as mudanças que tem no mundo, mas sim andar conforme a palavra de Deus. Que o prumo sempre esteja em nosso meio, para nos corrigir, para andarmos na linha. Que andemos com o prumo 24 horas. Aleluia. Sim. Que esse prumo sirva para estar conosco todos os dias, nos mostrando, aleluia, que devemos andar em retidão. Certos. Corretos, fazendo o que é correto, fazendo o que é certo. Para que não venhamos cair. Essa é a realidade. Que não venhamos cair, meus irmãos. O prumo serve para endireitar o que está torto. Em sentido espiritual, mais uma vez eu digo, o prumo de Deus corrige os defeitos do nosso caráter, meus irmãos. Ele promete endireitar os caminhos tortuosos que estão diante de nós, Isaías 45:2. Aleluia. É muito sério, meus irmãos. É muito sério. Precisamos estar andando conforme a vontade de Deus. Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho, seja na igreja. Nós temos que verdadeiramente dar testemunho em tudo. Se você não está alinhado conforme a palavra de Deus, começa a se alinhar a partir de agora. Isso serve para você, isso serve para mim. Que venhamos olhar o que está certo, o que está errado. Que venhamos observar a partir de agora, nesse dia chamado hoje, que Deus está proporcionando, que o prumo está em nosso meio. Está. Para nos corrigir. Coisa boa, enquanto o prumo estiver aqui no nosso meio, né? Nos corrigindo. Nos mostrando. Vai chegar o dia do juízo. Então que venhamos nos corrigir hoje. Louvado seja Deus. No Salmo 103:10, irmãos, o salmista afirma que o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Aleluia. E em Zacarias 1:16 o Senhor diz, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Aleluia. Coisa boa a gente estar dentro da palavra do Senhor. Coisa boa a gente ouvir a palavra e colocar em prática. Em Zacarias 4:10 o profeta Zacarias escreveu, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Aleluia. A colocação, meus irmãos, do primeiro tijolo na casa do Senhor por Zorobabel, apesar de parecer insignificante, é tão importante quanto a do último. Nada deixa de ser notado por Deus. Ele avalia cada atitude nossa, por mais simples que seja, viu? Aleluia. O primeiro tijolo foi colocado, até o último tijolo que vai ser colocado, Deus ele observa. Em Atos 27:28, Lucas escreveu sobre a importância do prumo para medir a profundidade das águas, por onde ia o navio em que estavam. E lançando um prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, a lançar o prumo, acharam 15 braças. O prumo avalia e revela a profundidade. Assim somos avaliados a cada dia pelo nosso Deus. Ainda bem que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não é verdade? Ele nos conhece e sabe quem somos. Então que neste dia chamado hoje, esta palavra, a gente venha colocá-la em prática. Você pode até achá-la um pouco cansativo, porque tem pessoas que gostam mais de aleluia, de ouvir, porque Deus revelou isso, Deus revelou aquilo ali. Eu acabei de ler a maior profecia, que é a palavra. E se essa palavra hoje veio para nos corrigir, para que a gente ande num prumo, então toma posse dessa palavra. Se Deus está colocando um prumo no meio de nós, é porque é preciso correção. Ele quer que andemos em retidão. Porque o prumo, mais uma vez digo, é usado na construção para que tudo fique correto, fique reto,
Fique certo para que não venha cair. Então, se Deus colocou essa palavra para nossas vidas, é porque Ele não quer que nós venhamos a cair. Ou até mesmo se estejamos caídos, Ele quer nos levantar. Quer colocar um prumo para que você ande agora, a partir de hoje, em retidão, conforme a sua vontade. Então, que Deus te abençoe nesse dia chamado hoje, te dê vitória em todas as áreas da sua vida. Aproveita, compartilha este vídeo, compartilha esta palavra com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir. E, mais uma vez, eu volto a falar. Você que não é seguidor ainda, passe a seguir o canal, é gratuito. Amém?